Bom dia, meus queridos irmãos, saúdo todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Maria. Sejam todos bem-vindos conosco nessa manhã maravilhosa. Eu, Gilberto, consagrado dessa comunidade Filhos do Coração da Imaculada, estou aqui nessa manhã maravilhosa com o Frei Emerson. Bom dia, meus irmãos. Eu sou o Frei Emerson, sou missionário capuchinho e trabalho aqui em Dracena. Gostaria de falar um pouco, nós estamos no mês de agosto, também da importância do ministério sacerdotal. Eu estou completando neste ano 8 anos de ministério. Quando eu entrei para a vida religiosa, eu não pensava em assumir o ministério sacerdotal, mas depois fui compreendendo que quem decide é Deus e não eu, e se o Senhor faz o chamado, por que dizer não ao chamado do Senhor? Uma vez que eu já era religioso, consagrado, frei capuchinho, também optei pelo ministério sacerdotal, porque vejo que não é, digamos, uma contradição, mas as duas vocações se completam. Então, através do ministério sacerdotal, eu vivo plenamente também a minha vida religiosa. Neste mês de agosto, onde nós celebramos a vocação sacerdotal, nesta primeira semana, eu gostaria de dar o meu testemunho falando de como eu sou realizado e sou feliz e como eu vejo o ministério ordenado como serviço. Nós, sacerdotes, não somos melhores nem piores do que os outros vocacionados, mas nós estamos a serviço. Então, nós fomos chamados do meio do povo para estarmos a serviço do povo, principalmente naquilo que diz respeito aos sacramentos. Não porque sejamos merecedores, mas porque o Senhor nos chamou, Ele nos capacita e Ele nos envia. E por isso nós devemos estar a serviço, principalmente na Eucaristia, no sacramento da reconciliação, na unção dos enfermos, na partilha e proclamação da palavra. Amém, meus irmãos. E fiquemos com mais um Bom Dia com Maria. Eu vou deixar-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para com ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar o que comer na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles: Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram eram aproximadamente
5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho que nós ouvimos, segundo Mateus, nós temos aí o relato da primeira multiplicação dos pães, porque em Mateus nós vamos ter uma segunda multiplicação. Nós percebemos que a multidão seguia Jesus porque queria se alimentar, estava carente de atenção, carente de uma palavra e carente de alimento. Então, vendo os sinais que Jesus realizava, esta multidão vai atrás de Jesus. E Jesus, neste evangelho que nós ouvimos, ele organiza o povo, pede a bênção do Pai, abençoa estes 5 pães e 2 peixes e depois distribui. Nós vemos aquilo que nós fazemos sempre a experiência nas nossas comunidades. O pouco com Deus é muito. O pouco com a bênção de Deus é muito. Então Jesus, primeiro, tem a decisão de pedir a bênção de Deus para este pouco que é partilhado. Com certeza, Jesus, ao pedir a bênção de Deus para esses 5 pães e 2 peixes, colocar isso diante da comunidade, ele abre os corações, ele abre as pessoas para partilha, para partilhar o pouco que se tem. E daí acontece esta grande multiplicação, porque cada um que tinha o seu pãozinho, cada um que tinha aquele pouco que foi levado somente para si, diante do convite de Jesus, diante da proposta dele, diante deste coração agradecido a Deus por aquele pouco alimento, coloca à disposição e partilha. Então, às vezes as pessoas podem dizer: nossa, o Senhor está falando então que Jesus não fez o milagre? Não, é justamente o contrário. O milagre de Jesus é muito mais concreto, muito mais forte, muito mais abrangente. Por quê? O Senhor Jesus não fez uma mágica, né? Ele poderia ter feito, porque Ele é o Senhor. Ele poderia simplesmente dar uma bênção e esses 5 pães virarem 1000 pães. Mas Jesus não é mágico. Ele mostra a bênção do Senhor neste pouco. O agradecimento que nós devemos ter ao Senhor por aquele suficiente que o Senhor nos dá. E quando nós agradecemos, quando nós reconhecemos a ação de Deus e quando nós abrimos o coração para partilhar aquele pouco que Deus nos deu, este pouco é frutuoso, este pouco mata as necessidades. Então aqui, com este pouco que tem a bênção de Deus, o Senhor nos mostra que é suficiente para matar a necessidade de todos aqueles que necessitam. E desta maneira o Senhor toca os corações. Todos se abriram para partilha, para partilhar o pouco que Deus deu. E por isso acontece a multiplicação. Aqui a ação de Jesus, ela é muito mais poderosa, porque Jesus faz com que as pessoas abram o coração. Jesus faz com que as pessoas reconheçam a bênção de Deus. Jesus faz com que as pessoas tenham o coração agradecido. E é importante que as sobras desta partilha são 12 cestos que sobraram, porque o número 12 mostra que quando Deus está conosco, quando nós estamos plenos, quando nós reconhecemos aquilo que Ele nos dá,
o bem dele, a ação dele na nossa vida é abrangente. Por isso sobraram 12 cestos, né? Sobrou a plenitude. A bênção de Deus foi abundante em modo de suprir a necessidade e sobrar. Porque Deus, quando olha para as nossas necessidades e abençoa, Ele não é mesquinho. Sempre Ele nos dá muito, nos dá o necessário e o que excede a nossa necessidade, porque Deus é sempre muito generoso. Então, quando nós nos abrimos a acolher essa generosidade, a essa bênção, o pouco que o Senhor nos dá supre a necessidade e vai além. Por isso todos ficaram satisfeitos, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobrou 12 cestos. Então que nós possamos aprender, encorajados pelo Senhor, a nos abrir à sua ação, acolher a sua bênção na nossa vida, sermos agradecidos por todos os dons, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor nos dá para saciar a nossa necessidade e perceber que o que o Senhor nos dá vai muito além do suprir a nossa necessidade. Que o Senhor nos ajude a sermos reconhecidos, a acolher a sua bênção, os seus bens e tudo aquilo que o Senhor nos presenteia diariamente. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, esteja sempre conosco e tomara que nós estejamos sempre com Ele. Que nós possamos viver esta palavra. Agora nós vamos encerrar pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que o Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Que o Senhor volva o seu olhar para vós e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão de São Pio e de São Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Estejamos em paz e que o Senhor esteja sempre no meio de nós. Aleluia, aleluia. Eu louvo a Deus por mais esse dia maravilhoso, a presença do Frei, a bênção, que você possa se sentir amado, cuidado, meu irmão, nesta manhã maravilhosa, levando esse alimento maravilhoso, essa mensagem da palavra. Também louvo pela vocação do Frei, né? E todas as vocações, que você possa orar por todas as vocações nesse mês, que é o mês da vocação, né, Frei? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Um bom dia.